boa tarde a todos, muito boa tarde a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos a esta 31ª sessão do Comércio Digital da ACEP, deste programa, desta iniciativa que já decorre de resto desde 2018, estamos desde 2018 em terreno, em prática com este programa, o Programa Comércio Digital na ACEP. Partilho convosco neste momento o meu ecrã, para vos dar as boas-vindas e para dar a conhecer aquilo que vamos falar hoje um bocadinho nesta sessão. Vou fazendo scroll do homepage do comérciodigital.pt, do nosso website, para dizer de resto que somos uma iniciativa da ACEP, como já referi, e que estamos cá desde 2018, mas agora com a pandemia nós tínhamos um roadshow em terreno, em Portugal continental, mas tivemos que de facto adaptar o nosso modelo e as nossas sessões deixaram de ser presenciais então e passaram a ser webinars, como estamos cá hoje então para fazer. Dizer que contamos com o apoio da República Portuguesa desde o início, o Ministério da Economia e da Transição Digital, a CCP, que é a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Somos cofinanciados pelo Compete 2020, pelo Portugal 2020 e pela União Europeia. Contamos com os parceiros institucionais, a Ponto.pt, a Bytalk e a Câmara Municipal de Viana do Castelo, que é onde a nossa equipa operacional está assediada. Como patrocinadores Masters, contamos com a Mastercard, com a DPD, a Cibes, que temos hoje connosco na pessoa de João Oliveira, que é a Head of Sales da Cibes, os CTT, que se juntaram a nós mais recentemente, e como patrocinadores principais também contamos com os Milênio BCP, a nós, a SAS, e contamos também com o apoio da DHL. Podem ir assistir a webinars anteriores, todos os parceiros e patrocinadores tiveram direito a estar connosco e foram nossos convidados para debatermos mais sobre as temáticas em que eles são realmente especialistas e experts e que realmente vos podem ajudar nesta transformação digital e nesta revolução digital. E já que falamos de transição digital, nós temos outra grande iniciativa chamada Academia Comércio Digital.pt, que é uma plataforma de e-learning, uma plataforma de e-learning que de resto vocês podem, a partir de casa, através deste website, academiacomérciodigital.pt, no conforto do vosso lar, no fundo, nos vossos domicílios, na segurança do vosso domicílio, fazer este curso, que é certificado, no final oferece um certificado, um curso totalmente gratuito. São 7 videoaulas, são 7 exames, 7 testes para, de resto, aferires os vossos conhecimentos a nível digital. Este curso serve tanto para quem tem pouca literacia digital e também para quem quer, de resto, reciclar alguns conhecimentos nesta matéria. Os patrocinadores e os nossos parceiros são, de resto, os mesmos. O ciclo de webinars, que já referi, já expliquei porque é que adotamos este modelo, devido à pandemia. Estes webinars têm sido recorrentes, temos feito um por semana, às vezes mais do que um por semana. É um ciclo de webinars gratuito. Tem aqui alguns temas que estão realmente em voga, que valem a pena, portanto aconselho e recomendo a que visitem, a que se inscrevam e que vão estando atentos e acompanhando a nossa agenda de resto. Temos ainda também separadores, uma secção no nosso website chamado Como Fazer, em que vocês podem encontrar aqui guias práticos, tutoriais, PDFs, videoaulas, no fundo também podem consultar e fazer download destes documentos. Muitos destes documentos e destes guias práticos ensinam-vos passo a passo, mais uma vez, certas ferramentas, sempre com o objetivo em mente de alavancarem a vossa marca e o vosso negócio na internet. Portanto, se quiserem investir aqui um bocadinho do vosso tempo para aprender mais sobre estas questões do digital, façam-no porque vale realmente a pena. Contamos também ainda com outro separador, chamado Estar Informado, onde vamos, de resto, publicando alguns artigos, estudos, também deixamos aqui os nossos webinars para quem não pode estar connosco live em direto, seja no YouTube, seja na plataforma Zoom, seja na nossa página oficial do Facebook, Comércio Digital ACEP, pode de facto vê-los aqui, revê-los e de facto tirar mais dúvidas e também ir procurar os contactos dos especialistas, dos oradores, dos convidados que estão aqui connosco, se quiser tirar alguma dúvida ou eventualmente pedir algum orçamento diretamente. Falei no YouTube há bocado erradamente porque estes webinars também estão disponíveis no nosso canal do YouTube e de facto plataformas não faltam para que vocês possam aprender mais sobre o digital. O Voucher 3 em 1, que é uma iniciativa do nosso parceiro Ponto.pt, este Voucher 3 em 1 é direcionado e dirigido para empresas, micro, pequenas e médias empresas portuguesas que não têm, de facto, presença digital na internet. O que é que este Voucher 3 em 1 vai oferecer gratuitamente durante um ano? O registro do domínio.pt, o acesso, de facto, a caixas de e-mail profissionais, ou seja, vocês podem, através do vosso e-mail, deixar de ser @gmail.com ou @live.com.pt ou @hotmail.com e passar a ser @ a vossa marca, o nome do vosso negócio.pt, o que vos vai ajudar e vai, de facto, trazer-vos mais credibilidade e confiança na internet. Além disso, também oferece, de facto, acesso a uma ferramenta para a construção e alojamento de um website simples e numa ferramenta intuitiva, simples
simples, rápida, de facto que seja drag and drop e que seja acessível a todos e que todos possam, de resto, completar e fazer um site, construir um site aqui. Falando de confiança e transparência, há bocado falava da questão dos e-mails profissionais. Temos também outra grande iniciativa a decorrer, outro grande projeto, que é o Confio, selo confio.pt, que é um selo que vai atestar a confiança e a credibilidade do vosso website na internet. É de resto uma parceria entre a ACEP.pt e a DECO da Defesa do Consumidor. Temos de facto uma equipa que está a auditar cada parâmetro passo a passo do vosso website, seja ele institucional, corporativo ou uma loja online, e de resto nós sabemos que hoje em dia temos como a cibersegurança e a segurança na internet estão muito em voga e são necessários mais do que nunca, são fulcrais e fundamentais, e a pandemia ainda trouxe outra relevância, mais peso a esta questão. Assim sendo, o selo confio.pt parece-nos fundamental nos dias que correm, e dizer ainda que este selo, o confio.pt, dá acesso ao Trust E-Commerce Europe, ou seja, se vocês tiverem uma marca internacional que venda não apenas para Portugal, para o mercado nacional, mas que venda para o mundo, este Trust E-Commerce Europe vai de facto atestar a credibilidade e a confiança do vosso website, dos internautas, dos consumidores, dos clientes, no fundo, no vosso site, e isto será uma ferramenta de marketing e de marketing digital fundamental e que vos vai ajudar imenso nos dias de hoje. Durante o primeiro período crítico de confinamento da pandemia, em março de 2020, parece que já passaram 10 anos, mas passou-se apenas criámos um diretório de iniciativas da sociedade civil que foram surgindo, iniciativas dessas locais, municipais, regionais e até mesmo nacionais, de facto onde vocês podem registrar o vosso site, onde vocês podem registrar o vosso negócio e dizer que estão abertos, continuam a trabalhar, por exemplo, em regime de takeaway para o setor da restauração, dizer que passaram a ser mais digitais, que criaram eventualmente uma loja online e estão a vender e enviar para todo o país, dizer também que vocês começaram eventualmente a falar com os vossos clientes e potenciais clientes através das redes sociais, seja Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, enfim, através de chats como o Messenger, no fundo dizer que estão aqui, que estão presentes e podem se registar de facto de forma gratuita e de facto isto vai-vos ajudar imenso a adaptarem-se ao novo mundo digital e a esta nova realidade pandémica em que nós infelizmente ainda vivemos. Além disso, também criamos outra iniciativa chamada E-Commerce Portugal. O que é o E-Commerce Portugal? É uma iniciativa que pretende incentivar e estimular, de facto, a compra em sites nacionais. Pelos estudos da ACEP, da Associação de Economia Digital em Portugal, fomos percebendo ao longo dos anos, e 2020 não é exceção, que, de facto, as pessoas compram mais em sites estrangeiros, seja no Reino Unido, na China e em Espanha, não por esta ordem, mas são os 3 países que, de facto, onde mais compram os consumidores portugueses, e então resolvemos criar uma iniciativa chamada #E-Commerce Portugal, uma campanha E-Commerce Portugal, onde sites nacionais, porque temos bastante oferta e procura nacional que já supra as necessidades dos consumidores e dos e-shoppers, dos e-consumers, e de facto podem fazer download deste selo, desta campanha, o vídeo, para as vossas redes sociais e dizerem de facto aos consumidores portugueses, aos consumidores nacionais, para aderirem e para comprarem naquilo que é nacional e nos sites que são de facto portugueses. E dito isto, hoje temos também connosco o Luís Torres, que é formador de marketing digital, que já nos tem acompanhado ao longo destes webinars, que sei que sou suspeito para falar, mas bastante interessantes, onde aprendo sempre muito e onde também agradeço desde já a minha presença como moderador deles e apresentador deles, porque de facto tem sido bastante enriquecedor, tem sido uma experiência que vale a pena, valiosa, e temos connosco, como eu já referi, o nosso grande parceiro desde o início nesta jornada, neste caminho, neste percurso, João Oliveira, que é Head of Sales da CIBS. João, sem me alongar muito mais, pedi então que começasse a falar sobre aquilo que nós viemos cá falar hoje, sobre os pagamentos digitais e sobre as perspectivas de futuro que temos para esta situação, para esta realidade. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. Portanto, o meu nome é João Oliveira, sou aqui coordenador da área comercial, toda a componente digital e de e-commerce da CIBS, e venho aqui falar um pouco sobre quer as soluções que a CIBS tem disponíveis no mercado, soluções, serviços, quer da forma como a CIBS tem abordado estes novos contextos, esta altura pandémica e de que forma é que temos interagido com o mercado e apoiado o mercado neste momento tão desafiante. Bom, antes de mais, acho que é importante dar aqui algum enquadramento daquilo que é a CIBS, que é uma empresa com mais de 30 anos, formada por um grupo enorme, formada por um grupo de pessoas e que se tem desenvolvido e tem
tido cada vez um impacto maior na nossa sociedade e, de facto, esse trabalho tem sido feito em cima dos nossos valores que estão enraizados em toda a estrutura da CIBS, como a confiança, ou seja, garantir que na incerteza da mudança garantimos mesmo esta confiança, a inovação, que é um dos nossos principais pilares, sermos pioneiros e termos sempre aqui este drive de antecipação de tendências, a integridade, portanto, transparência e rigor com os nossos parceiros, ou seja, os nossos clientes são muito mais do que isso para nós, são nossos parceiros, é desta forma que gostamos de abraçar e de olhar para as nossas relações comerciais e, naturalmente, a excelência. Portanto, há um compromisso intrínseco em toda a gênese da CIBS que passa por fazer sempre mais e melhor. Aqui também dar-vos uma visibilidade daquilo que são os business units da CIBS, portanto eu venho aqui em representação de uma business unit, exclusivamente que passa pelo desenvolvimento de soluções de e-commerce e projetos de transformação digital, mas temos aqui outras business units que estão interligadas ou não com a área que eu represento. Portanto, desde o pagamento de infraestruturas, soluções digitais e e-commerce, que é exatamente a área que represento, a gestão de redes de ATM e POS, a personalização de cartões, produção e personalização de cartões, a área de transformação de processos de negócio, soluções de segurança, soluções de antifraude e, naturalmente, toda a componente internacional, onde estamos presentes em mais de 10 mercados, em África e também na Europa. Aqui, este slide é interessante porque mostra aqui um pouco o timeline e o conjunto de soluções que a CIBS tem vindo a disponibilizar e que tão importantes têm sido também na transformação dos nossos hábitos de consumo. Ou seja, se olharmos aqui, e infelizmente não temos tempo para falar de todas elas, mas se olharmos aqui para algumas, como o lançamento do multibanco ATM ou do multibanco POS, que foi lançado na década de 80 em Portugal, verificamos o impacto que estas duas soluções tiveram ao longo de mais de 40 anos em tudo aquilo que tem sido os nossos hábitos de consumo em Portugal. Podemos também olhar aqui e destacar aqui, por exemplo, o sistema da Via Verde, que numa lógica de mobilidade também trouxe aqui uma enorme inovação àquilo que são os nossos hábitos e agora mais recentemente, para não me focar aqui em todas elas, olharmos aqui, por exemplo, para o MBWay, que é naturalmente uma marca hoje em dia muito em voga naquilo que são os hábitos de consumo dos portugueses, mas também aqui quer a CIBS Payment Gateway, que falaremos um pouco mais à frente, quer mesmo aqui uma solução que disponibilizámos em 2019, que acreditamos que vai ser totalmente disruptiva e vai ser base daquilo que vai ser o desenvolvimento de muitas soluções na área de pagamentos, que é o CIBS. João, deixamos de o ouvir por breves momentos. API Market, e okay. Que... Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Sim, voltou. Então? Ok. Bom, aqui nesta raiz, aquilo que... Eu não sei em que altura é que me perderam, se querem que retome, Luís. Se quiser pode repetir, João, era melhor. Ok. Pronto, aqui neste slide aquilo que estava a destacar era de facto que de soluções mais recentes disponibilizadas pela CIBS, era a solução, o MBWay, que é naturalmente uma solução que está cada vez mais enraizada nos hábitos de consumo dos portugueses, mas também a CIBS Payment Gateway, que é uma solução de aceitação de pagamentos que irei detalhar um pouco mais à frente e que tem vindo a ganhar uma enorme projeção no nosso ecossistema empresarial, como adoção na aceitação da MBWay, emissão de geração de referências multibanco e também aceitação de pagamentos com cartão. Aqui neste outro timeline nós conseguimos identificar também aquilo que têm sido as alterações de consumo e de que forma é que estas alterações têm estado visíveis e disponíveis para o nosso mercado. Ou seja, se olharmos para a década de 50, basicamente tínhamos aqui uma única forma de fazer um pagamento. Era em cima daquilo que nós apelidamos
como as marcas internacionais, a Visa, Mastercard, a Amex, e portanto era, de certa forma, o único meio de pagamento que teríamos disponível para fazer uma compra, que nós apelidamos hoje em dia como a compra física. Na altura nem havia a compra online, não é? Na década de 80 nós lançámos em Portugal o esquema multibanco e, portanto, trouxemos para Portugal também uma rede de aceitação deste pagamento, o que trouxe uma enorme inovação e, ao mesmo tempo, aqui hábitos de consumo muito enraizados naquilo que eram os portugueses, mas mantivemos aqui quase uma linha única de aceitação de meios de pagamentos. A partir do ano 2000, aquilo que nós começámos a identificar é que começou a aparecer um conjunto bastante alargado de soluções de pagamento que, a determinada altura, até fizeram com que marcas com uma expressão global começassem a desenvolver os seus próprios meios de pagamento, ou seja, meios de pagamento exclusivos. Mas será que é este o caminho? É um bocadinho esta dúvida que, a determinada altura, se pôs. Será que o caminho vai ser aqui uma disrupção gigantesca de meios de pagamento, e de que forma é que depois nós, enquanto clientes, vamos perceber que meios de pagamento é que vamos ter disponíveis para fazer um pagamento de um café, ou para fazer um pagamento de uma encomenda, ou o que seja. E, portanto, aquilo que é a nossa perspectiva é que, naturalmente, esta raiz que foi ficando cada vez maior vai começar a afunilar outra vez e vamos começar a entrar em determinados meios de pagamento, nomeadamente em duas raízes que vão ser uma raiz mais global, portanto, meios de pagamento vão ter uma aceitação global e que, naturalmente, teremos sempre aqui de estar, de certa forma, ligados à aceitação de cartões, mas depois aquilo que são as características do consumo doméstico e do consumo que é feito geograficamente com soluções diferentes e que, eventualmente, no futuro, poderá criar-se aqui uma interoperabilidade entre todas elas, mas estamos aqui a fazer um pouco um futurismo, mas acreditamos que vão existir estes dois canais e que em Portugal isso já se tem estado a verificar de certa forma. Portanto, aqui, impulsionado pela popularidade que tem vindo a ser ganha pelo smartphone, houve aqui também um aumento daquilo que é o consumo no e-commerce ou no mobile. Se nós analisarmos aqui um mercado que tem vindo a crescer e acreditamos, estamos mais convencidos que vai continuar a crescer, 93% dos consumidores já usam smartphone. Portanto, o smartphone já não estamos a falar de algo que possa vir a acontecer, não. É uma realidade, tal como o e-commerce é uma realidade. E 51% dos consumidores consideram que o digital é essencial no seu dia-a-dia. Portanto, já não vivem sem o digital. Estes números são pré-pandemia e, portanto, acreditamos que, infelizmente, a pandemia aconteceu, mas teve um efeito realmente acelerador de tudo aquilo que são estes processos de compra digital. Portanto, esta curva naturalmente vai continuar a crescer, vai continuar a estar mais implícito nos hábitos de consumo esta onda digital e, portanto, aquilo que nós vamos a perceber-nos é que cada vez mais vamos ter pagamentos distintos daqueles que tínhamos habitualmente, ou seja, do tradicional ponto de venda, portanto, do TPA, aquilo que às vezes até é apelido do multibanco, não é? Que aceita o pagamento por cartão, por outro tipo de pagamentos, nomeadamente via wallet, via mobile ou até com uma experiência de desktop ou num site que permita fazer um processo de compra para fazer o takeaway ou mesmo para fazer o delivery. Aqui, aquilo que é fundamental é haver aqui um conceito de valorizar a UX, valorizar a user experience dos clientes, porque sabemos que cada vez mais os clientes são digitais, são evoluídos, mas exigem, de facto, aqui experiências simples, mas ao mesmo tempo seguras. E é este equilíbrio que é cada vez mais difícil nós conseguirmos manter. Sabemos que a segurança, que é algo que nós, CIVs, apostamos como uma máxima nas nossas soluções, muitas vezes pode prejudicar, porque são passos adicionais que são impostos ao cliente, aquilo que é a tendência do comerciante,
que é permitir que o cliente tenha aqui uma experiência simplificada e que consiga dar aqui um processo de compra, permitir um processo de compra ao seu cliente muito simples. Portanto, é este equilíbrio que cada vez mais procuramos. Por outro lado, existem aqui outras tendências de mercado que vão naturalmente acelerar todos estes desenvolvimentos de novos use cases e mesmo de melhoria destas experiências de compra, que tem naturalmente a ver com esta fusão que começa a haver com startups nas áreas financeiras, apelidadas como as fintechs, e os próprios bancos, que naturalmente têm todo o interesse em disponibilizar os seus serviços, as suas marcas, de uma forma mais simples e mais ágil, que é isso exatamente que acaba por ser trazido por parte das fintechs. Por outro lado, e é este drive que temos assistido e que acreditamos que vai continuar a existir, é de facto o mobile first sempre. Cada vez mais o mobile ganha aqui uma preponderância maior naquilo que são os hábitos de compra na componente digital. É um equipamento que está sempre connosco, portanto nós havia inclusivamente num Cibes, Cibes fazia um market report e continua a fazer, e há alguns anos atrás, se não estou em erro, há 2 anos atrás, uma das perguntas que fazíamos, e já na altura era uma realidade, era a um conjunto de utilizadores o que é que preferiam deixar em casa, se era a carteira, se era o telemóvel, e naturalmente que mais de 80%, se não me falha a memória, preferia deixar em casa a carteira, porque de facto já considerava que o telemóvel era fundamental para o seu dia-a-dia. Aqui, de repente, este ano, e agora falando um pouco mais, ou passando aqui a análise um pouco para a realidade, ou a partir do ano passado, tivemos aqui um momento único, inesperado, mas que nos obrigou aqui a alterar as nossas formas de trabalhar, a forma como conseguíamos apoiar o mercado e a forma como o próprio mercado se estava a posicionar nesse momento. Eu escolhi aqui uma frase que acho que é muito interessante e que está muito alinhada com uma frase que eu também utilizo. Portanto, John F. Kennedy disse que when written in Chinese, the word crisis is composed by 2 characters. One represents danger, another represents opportunity. Portanto, eu costumo não traduzir esta frase, mas dizê-la da minha forma, que em momentos de crise há grandes oportunidades. E, de facto, foi um pouco dessa forma que a própria Cibes também encarou este momento desafiante, que foi o aparecimento do Covid em Portugal, e encarou a questão da oportunidade não como uma oportunidade para a Cibes, mas como uma oportunidade para o mercado se transformar e a Cibes poder apoiar esse processo de transformação. Ou seja, quando olhávamos para o momento em que, de facto, em março do ano passado, apareceu o Covid, nomeadamente os negócios físicos, tiveram de garantir aqui um conjunto de situações para se adaptarem a esta nova realidade. Nomeadamente, garantir o distanciamento social, a utilização de máscara obrigatória, a colocação do gel à porta dos estabelecimentos, terem um conjunto de restrições ao número de pessoas que estavam em loja, mas também disponibilizar cada vez mais meios de pagamento sem contacto. Ou seja, a Cibes desde logo apoiou ali a alteração dos limites que existiam para pagamentos com contactless e naturalmente acelerou tudo aquilo que era a comunicação feita em cima da possibilidade de fazer o pagamento por MBWay, porque de facto é o meio de pagamento que consegue, independentemente do valor, nunca ter qualquer tipo de contacto com o terminal. Nós, ao fazermos um pagamento num estabelecimento, conseguimos fazer esse pagamento ou por NFC ou por leitura de QR Code, e em qualquer um dos casos, independentemente do valor, nós não necessitamos de tocar absolutamente no terminal. Portanto, fazemos a leitura ou a aproximação e toda a interação é feita no nosso próprio equipamento. Esta transformação completa de negócio, naturalmente, obrigou negócios físicos a passarem a negócios remotos, negócios físicos a passarem a negócios de mobilidade e também a negócios online.
E, portanto, e foi nesta perspectiva que nós, enquanto entidade fundamental e presente no mercado e de apoio a todo o nosso ecossistema empresarial, tivemos aqui como principal objetivo acelerar tudo aquilo que fossem processos de contratação das nossas soluções, torná-las muito mais ágeis a nível de implementação e de operacionalização e, ao mesmo tempo, de aconselhamento ao mercado de que estas soluções existem, que eram reais e que poderiam ser adaptadas no imediato. Portanto, dentro disto, e como eu já tinha referido anteriormente, havia aqui algumas preocupações que nós tínhamos de garantir. Portanto, uma delas, e sempre fundamental, na entrega de soluções por parte da cibersegurança. Outra delas, garantir que os nossos clientes, parceiros, iriam ter uma monitorização em back-office intuitivos, portanto não íamos estar aqui a criar soluções que fossem extremamente complexas de utilizar, soluções plug and play, ou seja, que os clientes pudessem, após a sua contratação, começar imediatamente a utilizá-las, ter a aceitação dos meios de pagamento mais usados a nível nacional, portanto, desde logo a geração de referência, a aceitação de pagamentos MBWay e também de cartões de crédito, e depois que fossem ajustáveis ou adaptáveis a vários tipos de use cases. Portanto, e quando falávamos nos use cases, acho que estes 5 conseguem aqui abranger quase na totalidade tudo aquilo que eram as necessidades do nosso ecossistema empresarial. Pagamentos em loja, entregas em casa, encomendas por telefone, integráveis em sites e integráveis em vendings. E com esta mancha já conseguiríamos criar aqui uma oferta muito sustentável. Dentro disto, indo agora um bocadinho mais direcionada àquilo que foram as soluções que naturalmente a Cibes já tinha implementado, mas que tentámos aqui acelerar a comunicação e todas as equipas de suporte numa lógica de dar aqui uma estrutura de apoio a todos aqueles parceiros que quisessem integrá-las. Falamos na pagamentos em loja, portanto, ter a possibilidade de todos os equipamentos que estivessem a aceitar pagamentos pudessem estar a emitir QR codes de forma a poder ter a aceitação do pagamento pela leitura do QR Code ou através do Near Field Communication, portanto, o sistema de aproximação que está só disponível em Android. Para e-commerce, ter aqui uma solução mais ágil e sem necessidade de integração através da Cibes Payment Gateway, nomeadamente para os meios de pagamento domésticos, referências e MBWay. A nível de mobilidade, desde logo o Mobile POS, que era uma solução já com alguma maturidade, ou seja, já tinha sido lançada há cerca de 2 anos atrás, como numa lógica de integração quase de um POS através de uma app que tem as mesmas funcionalidades, com um pad que permite a aceitação também de pagamentos com cartão, mas também de um Smart POS, onde conseguimos ter aqui esta solução toda numa só, e depois aqui uma solução totalmente gratuita, que é o Cibes Back Office, que é basicamente um back office que tem um acesso web e que permite acompanhar em real time tudo aquilo que sejam pagamentos que sejam feitos a esse comerciante e que estejam naturalmente integrados no universo Cibes. Portanto, a todos aqueles que me estejam a ouvir neste momento, se quiserem, se forem comerciantes, tiverem as vossas lojas, os vossos negócios, soluções integradas na rede Cibes e quiserem ter uma visibilidade omnicanal de todos os pagamentos que aí são feitos, contactem, vou deixar os meus contactos no final, que é a emissão de credenciais é gratuita e, portanto, ficarão com esses acessos perfeitamente disponíveis no espaço, no máximo 24 horas. Aqui, tentar ser breve, porque estou com algum receio de não estar a cumprir com o tempo que estava definido. A nível de experiência de MBWay, detalhar aqui um pouco, mas rapidamente, a experiência de MBWay numa compra online é uma compra extremamente simples, portanto, o único identificador que um cliente tem de pôr para concretizar esta compra é o número de telemóvel. Portanto, e eu costumo dizer em tom de brincadeira que o número de telemóvel é algo que toda a gente sabe o seu. Os dados de cartão
duvido que haja 1% das pessoas que consiga ter em memória esses dados. Portanto, aqui explica um pouco aquilo que é o processo numa compra numa loja online. Portanto, é inserido o número de telemóvel, a push notification é enviada para o utilizador aceita o pagamento, faz o seu processo de autenticação forte. Este passo é fundamental e é cada vez mais importante ao abrigo das regras internacionais ou europeias a nível de pagamentos, e o pagamento fica concretizado, o comerciante é notificado desse mesmo sucesso na compra e, portanto, tem aqui o fluxo completamente finalizado. A nível, por exemplo, de uma utilização in-app, falamos de um fluxo muito idêntico, mas aqui conseguimos fazer uma passagem do processo de checkout da app do comerciante para a app MBWay e a reversão novamente para a app do comerciante, numa lógica perfeitamente seamless para o utilizador. Portanto, o utilizador faz a aceitação desse mesmo pagamento sem quase se aperceber que houve ali uma passagem de uma app para a outra, e portanto também um processo extremamente simples, onde o número de telemóvel também é o único identificador. E depois aqui a experiência em loja. Portanto, a experiência em loja, eu já referi há pouco, é uma experiência que tem as duas possibilidades do QR Code, da leitura do QR Code ou do NFC, e que por essa via consegue ter aqui uma abrangência dos sistemas operativos, quer iOS, quer Android, e permitir que em mais de 90% das lojas em Portugal se possa fazer compras através do MBWay. A Cibus Payment Gateway, não indo aqui muito em detalhe, mas basicamente é uma plataforma que, integrável ou não com o site, permite a aceitação dos 3 meios de pagamento habitualmente mais frequentes em Portugal. Portanto, caso prático, eu tenho um site, eu enquanto comerciante tenho um site, quero passar a aceitar pagamentos no meu site, pretendo ter a aceitação de cartões de crédito, referências ao MBWay, faço a contratação desta solução através de um banco, e temos um conjunto bastante alargado de bancos que já disponibilizam esta solução. Toda a componente de suporte, quer pré-venda, quer pós-venda, é dada diretamente pela Cibus. Podemos dar aqui um aconselhamento naquilo que for o use case que tenham. É uma plataforma cómoda, segura. Eu volto a frisar neste tema da segurança, que é muito importante para nós e também para os nossos parceiros. É fácil, é imediata e é de uma simplicidade a nível de processo de compra muito eficaz. Temos também aqui abaixo algumas das funcionalidades que já temos disponíveis ou que vamos disponibilizar muito em breve dentro da nossa solução, e portanto é um desafio que aqui deixo de me contactarem também, caso tenham esta necessidade e possam ter interesse na integração desta solução. O Mobile POS é, como eu disse há pouco, é basicamente um TPA numa aplicação mobile, ou seja, é uma solução que também pode ser contratualizada em diversos bancos, e o processo é simples. Da mesma forma como instalamos uma aplicação no nosso telemóvel com uma outra qualquer finalidade, aqui vamos às App Stores, fazemos o download desta aplicação, o banco dá-nos as credenciais de acesso, ou a Cibus, em behalf do banco, dá as credenciais de acesso, e a partir daí nós poderemos começar a aceitar pagamentos por MBWay, da mesma forma como MBWay ou cartões, com a integração do PED, da mesma forma como se tivéssemos contratualizado um TPA. O Smart POS é exatamente um terminal baseado em tecnologia Android, aqui já sem a necessidade do PED para aceitar uma operação de card present, portanto, de cartão, de aceitação de cartão por chip and PIN, banda magnética ou contactless. Portanto, é uma solução idêntica ao TPA, mas com a possibilidade de integração da app de pagamentos com outras apps, mediante aquilo que seja o use case do cliente, com eventualmente integrações com ERPs, com sistemas de faturação. Portanto, tudo isso é possível neste ambiente Android e, naturalmente, aqui sempre numa lógica de
possibilitar uma mobilidade maior dentro ou fora da loja na aceitação de pagamentos. Aqui, mais uma vez, focar o Cibos Back Office, contactem para ter acesso a esta solução. É uma solução extremamente útil, de forma a ter aqui uma visão omnicanal do vosso negócio, dá aqui a possibilidade de termos um controle de transações através de um acesso web, com operações à distância de um clique, portanto, nomeadamente a questão das devoluções, capturas de compras a 2 tempos, cancelamentos de uma compra, por exemplo, a 2 tempos ou de uma geração de referência multibanco. Tudo isso é possível nesta plataforma e é uma plataforma que está em constante evolução e que pretende ser aqui uma base daquilo que são os serviços Cibos, numa lógica de dar esta visibilidade em real time e em qualquer lado ao nosso universo de comerciantes. Aqui, dar aqui uma visão só de alguns use cases com diferentes características e a forma como nós demos este suporte a estes clientes, a estes parceiros, que tão importante têm sido também para o desenvolvimento dos seus negócios. Portanto, aqui o Frutástico basicamente é uma pequena mercearia que vende e entrega cabazes de fruta ao domicílio, ou seja, viu em tempos de pandemia o seu negócio crescer, porque naturalmente os consumidores evitavam ir a grandes superfícies e optaram aqui por uma solução simples, que eu ainda não tinha detalhado muito, mas que é uma utilização, vamos lhe chamar standalone, daquilo que é a nossa gateway de pagamentos. Nossa gateway de pagamentos, por norma, era uma solução que era integrada num site. Aqui é utilizar também, através de um acesso web, o back-office da gateway para conseguir lançar ou gerar referências e gerar pedidos de pagamentos MBWay. Ou seja, permite que, sem qualquer tipo de integração, um use case, como por exemplo o Frutástico, consiga estar a lançar pedidos de compra aos seus clientes, que podem fazer encomendas por via do telefone, por via de plataformas de redes sociais, e naturalmente eles conseguirem com isso agilizar todo o processo, desde o pedido até ao pagamento, através desta implementação. O Slots Presuntos, como todos sabem, e foi aqui comum a todo o setor da restauração, houve aqui uma necessidade de transformar aquilo que era o habitual processo de venda e de permanência dos clientes nos estabelecimentos em processos de takeaway ou de delivery. O Slots Presuntos adotou aqui o Mobile POS, foi uma solução que eu já falei atrás, para aceitar pagamentos, quer dentro do próprio estabelecimento, cada vez que havia um processo de takeaway, quer no processo de delivery, quando iriam entregar as refeições à casa dos seus clientes, não precisaram de ter aqui mais um equipamento. Portanto, os empregados que iriam levar esta encomenda levavam o seu smartphone com a aplicação instalada e conseguiam aceitar o pagamento por via da MBWay ou por via do cartão. Aqui a padaria portuguesa, também um use case interessante, que em pleno momento de pandemia decidiu apostar numa lógica mais digital e permitir, e lançou uma app integrada com aceitação de pagamentos por cartão e aceitação de pagamentos com MBWay, permite naturalmente aliviar bastante o fluxo de pessoas em loja, até porque quando existe um cliente que faz um pedido por via da app, a única coisa que chega à loja para fazer é levantar o mesmo pedido. Portanto, é um use case de sucesso, tem tido uma excelente aceitação por parte do universo de clientes da padaria portuguesa e é naturalmente uma marca que todos nós conhecemos e, portanto, fica aqui a nota também para, dentro do momento onde naturalmente havia uma enorme incerteza, houve aqui uma aposta por parte desta marca em transformar o seu negócio para, no meio desta crise, tornar aqui ou criar aqui uma oportunidade. Aqui, por fim, dar também destaque à loja do Pingo Doce, ou às lojas do Pingo Doce & Go, que de facto tiveram aqui também uma lógica de pioneirismo e de disrupção face àquilo que era habitualmente o processo de compra dentro de um supermercado ou dentro de lojas desta tipologia, para conseguir
permitir aos seus clientes quer o pagamento através da leitura do QR Code, aquele que é habitual, e NFC, mas também o pagamento em app. E o pagamento em app permite a clientes em determinadas lojas fazer a leitura dos artigos que estão a adquirir com essa mesma app, que vai gerando um basket e no final conseguem fazer esse lançamento do pagamento através de cartão e também da MBWay. E, portanto, é também aqui um caso, um use case de sucesso que nós temos aqui para apresentar, de forma a perceberem a abrangência daquilo que são as soluções CIBS para diferentes use cases e diferentes objetivos que cada uma destas marcas teve. Por fim, resta-me agradecer mais uma vez a presença de todos, o convite também. Obrigado nós, João. Obrigado nós. E fica aqui os seus contactos, que de resto é também o mais importante para que haja uma ponte efetiva de comunicação entre os nossos comerciantes, os nossos empreendedores, os nossos empresários, a nossa audiência, no fundo, e as pessoas, os especialistas que estão a falar connosco hoje e a partilhar o seu conhecimento. Seguimos então viagem para Luís Torres, o nosso formador de marketing digital e consultor de marketing digital e inovação, que nos vai falar um bocadinho mais sobre este tema. Força, Luís, e obrigado. Obrigado, Luís. Pronto, está tudo desse lado, já estão a ver a minha tela, não é? Está tudo ok, Luís, perfeito. Então, boa tarde a todos, espero que estejam bem dispostos. Eu hoje estou aqui para falar convosco sobre pagamentos digitais. Para quem é a primeira vez, o Luís já recomendou, eu tenho estado aqui de vez em quando presente para falar aqui algumas temáticas de marketing digital e esses webinars estão disponíveis para consulta. Excelentes fontes de informação. Estão a iniciar-se agora nesta jornada de transformação digital, de criar a loja online. É natural que hajam muitas dúvidas e o comércio digital, trazendo aqui parceiros, como é agora o caso do João da CIBS, que consegue apresentar soluções mais concretas, pode ser uns excelentes parceiros para vos ajudar neste processo de transformação. Estão aqui os meus contactos, no que eu puder ajudar a esclarecer, disponham, está bem? O meu objetivo aqui é também passar-vos aqui um pouco a minha percepção sobre os pagamentos digitais e como é que vocês agora, criando as vossas lojas online para os vossos pequenos, médios negócios, quais são os principais aspectos que devem ter em consideração e partilhar algumas dicas que podem vos ajudar neste processo, está bem? Os slides vão ser disponibilizados, depois vão estar também em comérciodigital.pt, por isso também estejam à vontade em relação a isso. Contextualizar primeiro aqui um pouco do consumidor digital em Portugal e partilhar aqui alguns dados convosco, nomeadamente das principais razões para o consumidor digital português abandonar o processo de compra. Estes dados também fazem parte do estudo do CTT E-Commerce Report, referente ao ano 2020, e nós vemos que entre as principais razões para um utilizador abandonar um processo de compra é o preço final ser mais caro do que o previsto, okay? A insatisfação com o prazo de entrega, e temos aqui dois aspectos relacionados com questões logísticas, e já tivemos um webinar muito interessante em relação a isso, informação insuficiente sobre o processo de entrega, e depois temos aqui também com grande destaque a desconfiança quanto aos meios de pagamentos utilizados. Efetivamente, a questão dos meios de pagamento é uma forte barreira à concretização, nomeadamente de uma primeira compra, porque a partilha de dados financeiros, seja através de que canal for, leva a alguma resistência e que efetivamente acaba por o utilizador, nós podemos até proporcionar uma boa experiência no nosso website, ter informação relevante sobre o produto, até ter uma logística e uma estratégia de entregas da nossa encomenda que vá ao encontro da expectativa do utilizador, mas depois se o meio de pagamento ou os meios de pagamento que disponibilizamos não vão ao encontro das suas expectativas, a encomenda dificilmente se vai concretizar. Depois outros dados que também são interessantes para conhecermos aqui o nosso consumidor, fatores para comprar mais do que uma vez no mesmo site, e aqui nós vemos que destaque para os preços baixos, questões relacionadas com segurança, e nós nunca podemos desligar a segurança dos pagamentos, ok? Estão naturalmente ligados, promoções, envios gratuitos, e depois temos mais uma vez em destaque a questão de solução de pagamentos simples. Ou seja, o utilizador efetivamente não quer, depois de já ter tomado a decisão de compra, de já se ter informado, de já ter tomado a decisão de avançar para o checkout, não quer ter ali uma barreira à concretização da compra, e quer que o processo de pagamento seja relativamente simples, e também em seguida eu vou falar o que é que podem ter em consideração para dar resposta a esta necessidade, que é, se o utilizador já está disponível para pagar, nós vamos facilitar o processo, não vamos complicar, ok? Mas isto também nos leva a uma conclusão que, estrategicamente,
quanto mais meios, não é bem assim, também não devemos encher o nosso checkout de meios de pagamento que possa dispersar a atenção do utilizador, e eu já vou partilhar a seguir quais eu acho que são os meios de pagamento essenciais para vocês terem, mas estrategicamente, se nós temos mais meios de pagamento, existirá uma maior probabilidade de converter, porque há clientes que só compram se disponibilizarmos determinado meio de pagamento. Para mim, se uma loja tiver um MBWay, ou seja, em relação à barreira do meio de pagamento, está logo deitado abaixo, porque para mim não é um problema, claramente vou efetuar o pagamento. Para outras pessoas que se calhar podem não ter o MBWay e que estejam mais familiarizados com o pagamento por entidade e referência, é importante a existência desse meio de pagamento. E por isso existem essencialmente 4 meios de pagamento que vocês devem ter em consideração no processo da criação das vossas lojas online para, eu diria, dar resposta a 99% do público, nomeadamente em Portugal. Ou seja, se vocês disponibilizarem estes 4 meios de pagamento, estarão, eu aqui não vou referir as transferências bancárias porque vou falar mais à frente o que eu acho sobre isso, mas estes 4 meios de pagamento eu acho que vocês devem ter em consideração para cobrir a maior parte do público que eventualmente vocês vão receber no vosso website. E esses meios de pagamento, o João já falou sobre os principais, efetivamente o multibanco, a emissão de entidade e referência que continua a ser popular em Portugal, não é? Ainda que nós sabemos que pela digitalização do comportamento do consumidor é um meio de pagamento que, por implicar muitos procedimentos e pela facilidade do surgimento, por exemplo, do MBWay, há de, com o tempo, acaba por cair em desuso, e mesmo os dados que eu tenho é que eu vejo uma curva decrescente nas lojas online dos clientes com o pagamento por entidade e referência, e uma curva crescente no meio de pagamento por MBWay. Depois, naturalmente, a aceitação de cartões de crédito e débito como meio de pagamento, e depois o PayPal como uma solução também transversal para pagamentos, ok? Por isso, se vocês tiverem, digamos que se a vossa loja online, enquanto meio de pagamento for um banco com 4 pés, não é? Eu diria que devia ter estes 4 pés para disponibilizar, para dar cobertura a todas as possibilidades e para se manter estável e resistente, dando resposta a qualquer necessidade que um utilizador tenha, está bem? Multibanco, MBWay, aceitação de cartões e PayPal. Então, quais são aqui os principais desafios, ou umas dicas rápidas e que eu quero que vocês tenham em consideração na área de pagamentos digitais para as vossas lojas online? O primeiro é a questão da desconfiança quanto aos meios de pagamentos disponibilizados, não é? Um problema que nós já diagnosticámos anteriormente que efetivamente existe, e que a solução vai muito ao encontro de disponibilizar meios de pagamento credíveis e diversificados, e se vocês tiverem aqueles 4 meios de pagamento que eu referi anteriormente, mais uma vez, à partida vão cobrir um grande universo possível de consumidores digitais em Portugal, por isso este problema estará à partida resolvido, está bem? Depois, outro problema, o cliente demorar muito tempo a pagar. Isso está relacionado com disponibilizarmos ao cliente meios de pagamento como transferências bancárias ou mesmo a questão da entidade e referência, que nós sabemos que tem uma elevada taxa de resistência, porque o cliente, entre a emissão da entidade e referência e a concretização efetiva do pagamento, tem ali um tempo para pensar e falar com o companheiro ou a companheira e depois tomar outra decisão que é, afinal não vou gastar dinheiro nisso. Por isso, ainda que nós possamos continuar a disponibilizar o meio de pagamento por emissão de entidade e referência, a verdade é que nós devemos incentivar o utilizador a ir para outros canais que sejam de pagamentos mais ágeis e imediatos, como é o caso do MBWay. Inclusive incentivar e destacar o uso desta solução, porque nós sabemos que o cliente, se tem interesse em efetuar aquela compra, se pagar por MBWay, ele vai concretizar a compra naquele momento, ok? E nós já temos o dinheiro do nosso lado e podemos pedir a encomenda, fantástico. Tudo o que seja meios de pagamento que levem o utilizador a repensar podem levar a taxas de desistência, ok? Outro problema, alta taxa de abandono no processo de pagamento, e isto está muito relacionado com a falta de transparência, e uma coisa que eu tenho falado aqui, e o Luís sempre que às vezes no final me coloca questões relacionadas com isto, que é a falta de partilha de informação e transparência com o utilizador. Eu apelo muito nós sermos transparentes, nós darmos informação sobre o produto, muita informação para que o utilizador, antes de efetuar a compra, sinta-se perfeitamente informado sobre o produto ou o serviço que está a comprar,
para que depois não haja aqui um problema de gestão de expectativas e que ele sinta que as suas expectativas foram defraudadas, porque nós não temos interesse nenhum em vender a algum utilizador uma única vez. A ideia é sempre apelar a uma fidelização, a uma repetição de compra, aqui a gerar uma relação a médio e longo prazo com o cliente, ok? Por isso, a alta taxa de abandono no processo de pagamento muitas vezes está relacionada com o facto de nós não apresentarmos previamente os meios de pagamento e o cliente só quando chega ao final é que tem acesso a quais é que são os pagamentos, aos meios de pagamento que tem disponíveis e depois, afinal não tem o MBWay, ei, agora, entidade e referência, isso é que não, isso não vou pagar agora isto, e desistem, pronto. Pode estar relacionada com outros fatores, como nós já vimos anteriormente nos dados que eu vos apresentei, como o valor final não corresponder ao valor inicial que é apresentado ao cliente, mas efetivamente esta questão dos meios de pagamento é um dos fatores que pode levar à taxa de desistência e já agora também ser transparente nos custos de envio e fazer novamente uma ponte para o webinar, por exemplo, que está disponível no YouTube, entre muitos outros, que já tivemos aqui sobre entregas e logística para e-commerce, em que falámos muito sobre esta questão dos custos de envio, se devemos ter uma política de portos grátis ou não, e que é interessante, se vos interessar esta área, irem rever esse webinar. Depois, o utilizador está sempre à procura por informações sobre métodos de pagamento, ok? E esta informação pode ser disponibilizada essencialmente em duas áreas, e eu sugiro até que as tenham nas duas áreas, porque há utilizadores que vão procurar esta informação numa área e outros noutra área. A informação pode estar, e é recomendável que esteja no rodapé do site, como por exemplo temos aqui o caso da Vorten.pt ou do Auchan.pt, façam um benchmark, aliás, eu digo isto, vejam o que é que a vossa concorrência faz, vejam o que é que os players líderes do mercado fazem, ok? Porque eles são líderes por algum motivo, eles não fazem tudo bem, mas fazem muitas coisas bem feitas e por isso tentem trazer as melhores práticas para os vossos negócios também. E não é por acaso, por exemplo, uma Vorten.pt tem sempre presente no rodapé o que é que isto quer dizer o utilizador, independentemente da página que esteja a navegar no site, tem os métodos de pagamento disponíveis no rodapé. Não precisa de iniciar o processo de compra para saber os meios de pagamento que tem disponível. E depois o utilizador muitas vezes procura também por uma página de perguntas frequentes ou uma página mesmo direcionada a meios de pagamentos para ter informação adicional, para perceber quais são os pagamentos que estão disponíveis, qual é o período de confirmação de pagamento, informação sobre a entrega do produto, pronto. E é recomendável que vocês também tenham esta página sempre no rodapé, ou mesmo perguntas frequentes destacada mais no cabeçalho, ou até mesmo ter uma página, um link no rodapé para meios de pagamento. E aqui, como benchmark, sugeri que vocês vissem a área, por exemplo, perguntas frequentes do Dot.pt, o marketplace português, mas tentem ver junto da vossa área de atividade quais são os players líderes de mercado e vejam o que é que eles fazem e tentem trazer essas melhores práticas também para o vosso negócio. Porque é que eu acho que vocês devem aceitar pagamento por transferência bancária, apesar de nós ainda vermos muitas pequenas lojas que estão numa fase inicial, por não quererem se complicar com integrações, porque quer dizer, pagamento por transferência bancária é teoricamente o mais simples de implementar, não é? Porque é só colocar lá o IBAN, o cliente transfere, depois envia o comprovativo por e-mail. Pode parecer mais simples, mas depois do ponto de vista de processos do dia-a-dia torna-se muito complicado. E o que é que isto vai fazer se vocês disponibilizarem os pagamentos por transferência bancária? Primeiro, há o período de tempo para confirmar a recepção do dinheiro. Depois, vai ser muito difícil vocês escalarem o vosso negócio e, eventualmente, automatizarem processos, porque vocês vão ter que sempre confirmar manualmente a recepção de transferência bancária, depois vão ter que estar a responder ao cliente, o cliente vai ter que enviar um comprovativo, sem contar com aquela questão que já falámos da possibilidade da taxa de desistência entre vocês disponibilizarem um IBAN para transferência e o cliente efetivamente efetuar a transferência. E lá está, depois dependendo do volume, pode ser difícil fazer corresponder a transferência à encomenda, ou seja, do ponto de vista de crescer em escala, e eu sei que se calhar alguns de vocês dizem, Luís, mas o meu negócio é pequeno, eu consigo gerir, mas mesmo assim o tempo que vocês vão alocar a fazer esta gestão, podiam alocar a fazer outras coisas, ok? A trabalhar outras áreas de canal de marketing digital que iam ser mais relevantes para o vosso negócio. No entanto, eu sou o primeiro a dizer que não há respostas certas, está bem? Vocês conhecem o vosso público melhor do que eu, e se vocês perceberem que efetivamente a não existência da transferência bancária é um forte impedimento à compra, tudo bem, eu acho que vocês podem disponibilizá-lo, mas devem educar o vosso público e criar incentivos para começar a utilizar outros meios de pagamento mais automatizados.
E nós vemos o MBWay enquanto pioneiro. Eu que sou utilizador assíduo do MBWay, está sempre a fazer parcerias com lojas online, a oferecer o vale de 5 euros, se fizeres, mesmo no período de Black Friday, se fizeres compras nestas lojas online, acabas por receber algum benefício. Entrem em contato com o MBWay, vejam que tipo de parceria que vocês podem estabelecer para incentivar o vosso público, ok, a utilizar pagamentos mais automatizados, ainda que uma primeira compra possa ser efetuada por transferência bancária, não tornar isso a regra, porque isso vai, como eu já disse, penalizar o vosso crescimento. Sobre o pagamento no ato de entrega e envio à cobrança, as regras aplicam-se, é um bocadinho a mesma coisa de transferência bancária, eu compreendo, mas sempre que possível, acho que não deve ser a solução. Primeiro, existe sempre o risco de não aceitação da encomenda e do respectivo pagamento, e depois porque o pagamento em numerário, para além de ser cada vez menos comum, é inseguro o estafeta estar a transferir dinheiro, para além de haver limites legais do estafeta poder aceitar dinheiro. Mas pronto, mas mais uma vez, conhecer o público e o mercado é sempre a melhor resposta, e se vocês me disserem, eu sou uma loja online muito recente, não tenho ainda grande presença no mercado, o utilizador tem uma desconfiança na primeira compra, pode ser uma oportunidade para conquistar a confiança do cliente na primeira compra. Eu próprio, enquanto cliente, já efetuei compras com envios, com pagamento no ato de entrega em lojas do qual ainda não tenho uma experiência ou não encontro reviews online que me transmitam confiança. Depois, se aquela primeira compra corre bem, a ideia é que vocês incentivem o utilizador a pagar através de outros canais, e eu próprio também já me vou sentir mais confortável enquanto cliente a optar por outros canais. Ou se o cliente, por exemplo, não estiver familiarizado com nenhuma outra opção de pagamento, mas não acho que este deve ser o foco da estratégia. Já a terminar, pensar global, mas analisar local. Ok, estamos a falar muito focados no mercado português, mas determinados mercados têm métodos de pagamento exclusivos e populares, tal e qual como nós aqui ainda temos a entidade de referência, ou o MBWay. Se vocês vão se internacionalizar para outros mercados, é impensável de quererem vender no Brasil, mas não ter boletos bancários, ou outros tipos de mercados que têm que ter isso em consideração. Que meios de pagamento é que são mais populares nesses mercados e terem a vossa loja online eventualmente adaptada a esses meios de pagamento. Naturalmente, terem o PayPal integrado na vossa loja online facilita este processo de internacionalização, porque é um meio de pagamento que está presente em mais de 200 mercados e com cerca de 25 moedas, e pode facilitar este processo de internacionalização. E depois, uma última recomendação: não tenham problema em relembrar os clientes que devem pagar, ok? Mas também mantê-los informados sobre o estado da encomenda, ou seja, não é só usar os canais de informação com o cliente para relembrar que deve pagar, mas depois o cliente não ter informação sobre o estado da sua encomenda. Mas sim, não tenham problemas em dizer ao cliente, em primeiro lugar, aliás, não tenham problemas não, é obrigatório o cliente, quando efetua é obrigatório do ponto de vista estratégico, não é? Quando o cliente faz um pedido de encomenda, mesmo que seja para uma emissão de uma entidade de referência, imediatamente recebe um e-mail. Ou seja, não façam como algumas lojas que eu já vi fazerem, que a entidade de referência surge apenas no site e depois o cliente fecha a janela e não recebe nenhum e-mail com a entidade de referência. Não é? Ou seja, tem que receber imediatamente a confirmação da encomenda ou com os dados de pagamento. Depois, após 24 horas, poder receber um novo e-mail, fazer um aviso a relembrar os dados de pagamento e inclusive um SMS, porque os custos do SMS vai ser muito baixo, 3, 4 cêntimos para a possibilidade de aumento de taxa de conversão que vocês daí vão retirar, e inclusive após 48, 72 horas, um novo e-mail e um novo SMS, um pouco opcional. Testem, ok? Não levem isto que eu estou aqui a dizer como uma fórmula de sucesso, testem para o vosso negócio, tentem comunicar num horário diferente ao que fizeram na primeira comunicação. Por exemplo, se aqui enviaram este e-mail à noite, aqui tentem enviar este e-mail de manhã, porque o utilizador, de acordo com o seu horário laboral, pode estar mais ou menos disposto a concluir aquela compra, e façam um ultimato final: se não pagar, a sua encomenda será cancelada. Sempre que possível, automatizem processos para libertarem o vosso tempo e os vossos recursos humanos para outras atividades que vão ser muito mais importantes para o vosso negócio. A ideia é que os meios de pagamento, os processos fluam com a maior agilidade possível e que vocês tenham o dinheiro o mais rapidamente do vosso lado e que o cliente tenha a encomenda o mais rápido possível do lado dele, está bem? Eu espero que tenha sido bom para vocês.
está bem, que tenham gostado tanto quanto eu estar aqui convosco a falar, e para verem mais webinars está em comérciodigital.pt e alguma dúvida disponham, está bem? Muito obrigado. Foi ótimo, Luís, obrigado. Obrigado aos dois, agradeço aos presentes e agradeço também a João Oliveira, nosso Head of Sales da CIVS, e a Luís Torres, formador de marketing digital. Qualquer dúvida, ficaram aqui os contactos, quer do Luís Torres, quer do João Oliveira, nos slides finais. Estas apresentações vão estar de resto disponíveis também no nosso website, para consulta e para download completamente gratuito. Portanto, dizer ainda que, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Regressamos dia 10 de março, quarta-feira, às 17 horas, é já 2 a 8 dias, para falar sobre ferramentas gratuitas do Google. Vamos ter connosco também Nuno Pimenta, que é de facto um dos responsáveis por Industry and Business na Google Portugal. Portanto, motivos não faltam para regressarmos. Vemos então 2 a 8 às 17 horas. Obrigado aos dois e obrigado a todos os presentes mais uma vez. Obrigado e boa tarde. Obrigado. Boa tarde.